é bom estar com você. Sim, vamos fazer hoje um especial do Dia das Mães. Que coisa gostosa! É tão bom ser mãe. Ou é melhor ainda ser filho? Pois é, os dois lados têm as suas responsabilidades, os dois lados têm as suas obrigações e nós temos que assumir a nossa postura dentro do lar, como filho, como mãe. Então, acompanhe nosso programa hoje com a psicóloga Tatiana Martins. Se você quiser fazer parte do nosso programa e enviar a sua história para reconstruir conosco as suas emoções, envie o WhatsApp para o número 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. Então, fique atento. Hoje nós temos aqui uma convidada querida, uma convidada especial na nossa salinha, que é a psicóloga Tatiana Martins. Seja bem-vinda novamente ao Reconstruindo Emoções, Tati. Eu adoro estar aqui, né? É muito bom. Sempre Muito bom, Os né? temas são muito bons. Hoje nós vamos contar a história de Cláudia Barros. Ela tem 49 anos, ela mora na cidade de Campinas, São Paulo. E ela diz assim que ela está surpresa, porque ela diz que tem 4 filhos, um de 17, outro de 18, outro de 15 e outro de 14. E ela diz que está surpresa porque ela se achava a mãe mais perfeita do mundo. Uma mãe maravilhosa. E, para surpresa dela, o seu filho mais velho disse para ela que ela não é uma mãe perfeita, que ela não é uma mãe maravilhosa, porque ela não educa os filhos. Ela diz que esse filho disse que ele está cansado de ver os irmãos gritarem com ela, largarem tudo jogado de qualquer jeito, não ajudar ela, não responde a ela com educação, não a trata bem, tudo tem que ser na hora que eles querem, do jeito que querem. Ela diz assim que se caso é à noite, à tarde, que ela já foi descansar e os meninos resolveram não jantar, mas resolvem sentir fome fora de hora, eles vão lá acordar ela para ela preparar um jantar para eles, seja a hora que for. Diz que ela faz todas as vontades deles, dá tudo o que eles querem, arruma tudo e diz também que eles não autorizam ela a entrar no quarto deles, só quando ela vai arrumar, que eles querem o horário que eles liberarem. E esse filho mais velho, que tem 18 anos, disse assim: isso não é ser uma boa mãe. Ela falou assim: não, mas é que eu quis fazer para os meus filhos tudo aquilo que a minha mãe não fez para mim. Eu quis ser uma mãe melhor. Ele falou para ela: pois é, mas a sua mãe educou você. E ele diz que ele não aguenta mais ver isso. E ela diz: eu me julgava uma mãe maravilhosa, uma mãe perfeita, porque eu fazia tudo para eles. E o filho mais velho disse: mas ser uma boa mãe não é fazer tudo o que os filhos querem, é fazer o que os filhos precisam. E ela diz: e agora? O que eu faço?
Complicado, né, Nossa, Tati? forte, né? Ela foi chamada a atenção por um dos filhos, né? Pelo filho mais velho de 18 anos. Ela achava que ela era a dona da cocada preta, né? Eu acho que é interessante você pensar que ele chama atenção para ela dos menores, né? Que não são menores pequenos, são todos adolescentes já, né? Sim. Ele é o mais velho, ele tá com 18, mas ele consegue ver o que a mãe não enxerga, né? Você vê, Exatamente. é uma família sem regras, sem bordas, inversões de papel. Quando os papéis não estão bem representados, né? Vamos botar assim, quando a mãe não sabe o seu lugar, né? Quando o pai não tem o seu lugar, os filhos, né? Um núcleo, né? Funcionando organizadamente, as coisas tendem a se perder. É igual uma empresa sem a diretoria, né? Tem que ter a chefia, tem que ter ali uma hierarquia mesmo para que as coisas fluam de uma forma... Para que funcione, né? A família é a mesma coisa. Quando a gente pensa nela, qual é o nome dela? Cláudia. A Cláudia. Quando a gente pensa nela, né, na Cláudia, você vê que ela tem uma situação interna que não foi bem elaborada, a relação dela com a mãe, né, com a família dela, aquilo que eu não tive, essa frase dela, é uma frase muito assim, que é muito usada pelos pais. É verdade. Tudo que eu não tive, se eu passei dificuldades financeiras e hoje eu tenho uma boa situação, eu quero dar tudo para os meus filhos. Se me faltou amor, eu quero dar muito amor. E o muito que eu quero dizer, não é... Claro que se você conquistou uma situação financeira melhor do que você tinha, você pode dar uma vida melhor. Mas o excesso é o problema. E aí a gente fala do excesso das coisas materiais, mas o excesso de amor. Porque não é um amor, na verdade, né? É falta, é carência. Né? Ela tá tentando se salvar. Né? Aquilo que ela não teve, ela quer que os filhos tenham. Então, ela tenta suprir a falta dela através dos filhos, em excesso. Porque, como é pra fora, Iraci, ela não vai resolver essa questão. Ela vai estar sempre com essa falta. Vai. Ela precisa resolver a questão que ela tem, né? De que faltou lá atrás. O que te faltou? Aí é que tá. Será que faltou ou será que não foi como ela queria? Ela pedia as coisas para a mãe não dava e dava limites. Não, mas exatamente Pelo isso. Que o filho fala, sim, mas isso. Se você pensar, é assim, ó. Na verdade, a gente... como você colocou, é perfeito. Mas quando eu digo faltou, a interpretação dela que faltou. Exatamente. Então, ela precisa elaborar, ela precisa parar para pegar até essa fala do filho e pensar, será que faltou mesmo? Será que aquela educação foi tão ruim como eu imaginei que fosse? Será que aquela educação não me fez ser uma pessoa até amorosa com os meus filhos? Exato. Né? Será que a minha interpretação para aquela educação também não está equivocada? Por isso que o olhar para a sua própria história é essencial, porque a gente vai repetir. Né? A gente vai trazer os nossos conflitos para os ambientes onde a gente vive. É para a relação marido e mulher, é para a relação com os filhos. Né? Ela não tocou no pai, né? Não. Ela não tocou. Né? Você vê que tudo bem, ela traz a fala do filho e a relação dela com os filhos, mas ela não inclui o pai. Não, tá ali quieto, pronto, acabou. E ela fala do comportamento dela com os filhos o tempo inteiro, que ela faz tudo para agradar, dá tudo que eles querem, mas não dá o principal limite, né? E olha, o que isso gera, né? A gente vê muito isso, assim, aos montes por aí, né? Esse tipo de mãe, né, que a gente acha que dá muito amor, é um tipo de mãe devoradora. Por quê? Porque quando eu dou tudo para os meus filhos, eu não ensino a eles a conquistar. Eu não ensino a eles a saírem de casa para irem viver a vida deles, né? Ter vontade de... Eu não tenho tudo, eu vou ter vontade de ter aquele negócio. Então, isso já vai me dar... Vai trabalhar em mim o quê? O desejo de conquista. Vai ter que ser através da minha força, da minha determinação. Se a mãe dá tudo, o filho não desenvolve uma capacitação muito importante. Com certeza. Então, ela se torna uma mãe que embota os filhos. E provavelmente esses filhos terão muita dificuldade de sair de casa. Vai ficar todo mundo em casa. E daqui a pouco a gente vai receber uma cartinha dela falando, não sei o que aconteceu, meus filhos não saíram de casa. Pois é. Porque o mais velho
não aguenta mais ver isso. Você Ele vê conseguiu que ele- sair do funcionamento. Você vê? Ele saiu, ele fala pra mãe, né? Porque aquilo incomoda ele, né? Ele tem um Exato. olhar já de... eu não quero isso pra mim. E eu acho que é interessante porque esse filho, ele tá conseguindo ver toda a situação e ainda chama a atenção dela. Mãe, você precisa mudar, Exatamente. né? E você vê que ele não está brigando com os irmãos, dizendo que Não. os irmãos estão. Não, a mãe tem que mudar para que os filhos mudem. Mas olha, a gente quer... Eu já até falei isso, né? Várias vezes eu recebo adolescente, eu tenho vontade de mandar o adolescente falar, mãe, fica. Fica aqui a mãe, né? Porque muito do que o adolescente está vivenciando e falando, né? Na angústia dele ali, ou a inação, né? Aquela coisa de ficar muito parado, vem dessa construção, né? Sim. Os pais super protetores, os pais não capacitando os filhos, os pais não vendo os filhos como possíveis de conquistar, né? Então eles precisam Sim. de mim. Isso é terrível. Porque você acaba fazendo coisas que eles deveriam estar se esforçando para fazer, e, na verdade, eles não têm esse movimento Exatamente. E esse de movimento é vida. crescimento. Esse movimento é vida, né, Iraci? Exatamente, a vida é conquista. Exatamente. Toda pessoa que se embota, né? Ela perde o quê? Uma coisa que é... O Jung traz muito isso, né? A libido. O que é libido? A libido é energia vital, né? Essa energia vital é que faz você conquistar. É a da criatividade, né? É a dos relacionamentos. É a de você viver a sua jornada. Com certeza. O núcleo familiar, ele é extremamente poderoso. É uma pena que a gente ainda não consiga enxergar isso. Mas eu vejo que a gente já tá bem melhor, né? Já tá está bem melhor. melhorando. Ela pede ajuda, ela tá pedindo ajuda, né? Ela escutou o filho. Ela escutou, porque você vê que ela se chocou, ela se decepcionou, tipo assim, como eu não sou a melhor mãe do mundo? Eu faço tudo para eles. E ele vira e fala, Exato. mas exatamente porque você faz tudo que você não é a melhor mãe. Exato. Se você não fizesse, eles iam ter que fazer o movimento de fazer, né? Sim, se a gente visse o núcleo familiar como uma escola, né? E que o papel dos pais é exatamente o de instrutor, né? Sim. Não de aliviar carências, não de exercer poder, nada disso. É um lugar sagrado, né? Exato. A própria doutrina mostra isso pra gente, o quão é sagrado a família, né? O quão é sagrado. Pô, todo o movimento, né, de você, da própria mãe, né, engravidar, né? Você é um portal. Um portal pra ceder, pra que ele... abrir, né, para que ele viva uma experiência nova, aquele espírito. Então, isso é muito grandioso. Enxergar esse processo com mais responsabilidade, menos carência, mas isso a gente só vai conseguir se a gente se olhar. Com certeza. Ela precisa se cuidar. Ela tá num estado onde ela acha que ela tem que dar muito para os filhos. E esse muito que ela tá dando, tá fazendo exatamente uma coisa que é oposta. Você vê, eles são agressivos com ela. Exatamente. Gritam não com deixa ela. Entrar no quarto. Não deixa entrar no quarto. Escolhem as comidas, não pensam se ela tá cansada, acordam ela. Acorda, tipo assim, não jantamos na hora do jantar, mas agora, 1h da manhã, sei lá, deu fome, vou lá acordar ela para ela preparar um jantar para mim. São tipo os assim, imperadores. Que é isso? E ela é a serva. Em que lugar que eu tô ocupando nessa família? É importante essa pergunta, né? Exatamente. Qual é o meu papel aqui? Peraí, eu sou mãe. Mas eles estão me tratando como mãe? Como é que uma mãe deve ser tratada? Ela pode até voltar. Como é que eu tratava a minha mãe? Exato. Né? Como é que minha mãe se colocava perante ali, a família? Isso é muito importante. Porque, na maioria das vezes, as mulheres, quando elas têm filhos, elas vão trazer todas as questões dela que foram da primeira família, né? Da onde ela sai, do núcleo que ela sai. Se ela não olhar para isso, ela vai estar repetindo, ou ela vai estar tentando aliviar as carências dela, ela não vai estar exercendo o papel de forma saudável, equilibrada, para ajudar aquele espírito a crescer, né? A se desenvolver. Porque, assim, quando você desenvolve isso, Iraci, você começa a estar atenta aos seus filhos, desde pequeno. Exato. Você percebe ali vícios, né? Alguns
deslizes, alguns hábitos que não são muito saudáveis, que podem virar outras coisas. Exatamente. Né? Aí você vai lapidando. Exatamente. Se você não faz esse olhar, você deixa, né, as coisas e só ama, só dá amor, só dá amor, só dá amor. Amor, isso não é amor. Não, Né? não é. Isso é carência, isso é medo do abandono, isso é necessidade de se sentir ali necessária, né? Eles precisam de mim. Apego exorbitante. Exatamente. Então, o que eu tô fazendo, em vez... E a gente não sabe quem é aquele espírito que veio pra mim. Exatamente. Né? A gente não sabe se ele é um pequeno tirano. E que você vai estar no lugar de serva, só vai potencializar mais ainda esse tirano que vai pra vida, que vai fazer pessoas sofrerem, Exato. que vai sofrer. Uhum. Né? Então, isso tudo a gente vai vendo que a família é o primeiro lugar de relacionamento. Perfeitamente, perfeitamente. Né? Ali a gente pode fazer grandes modificações, mas tudo é assim. Tem que saber socializar. É uma Respeitar. comunidade que Exatamente. todo mundo tem uma obrigação, cada um tem seu lugar e tem que respeitar o lugar do outro. Tem que respeitar, tem que respeitar que se a gente fica pedindo que a sociedade tem que mudar, se a gente não se dedica a esse núcleo. A mãe é aquela história, a mãe que fala assim, né? Ou os pais que falam assim: ai, na minha casa quem manda é meu filho, ele é pequenininho, mas quando ele não quer isso, ele não quer, acabou, é um pequenininho, mas é assim, ele que manda em É casa. uma gracinha, ele manda em tudo. É ruim, hein? Tá Não no pode. lugar errado. Não, você já tá vendo ali que é um espírito que vem com uma força muito grande e que ele vem para ser educado, né? Exatamente. Eu lembro o meu pequeno, ele pequenininho, Iraci, ele vinha com a mãozinha assim, ó, ele botava o dedinho assim, eu falei, pode baixar esse dedinho. Hoje ele não levanta mais o dedo, não faz mais isso. Mas eu lembro dele fazer assim pra gente. Mãe, deixa eu mandar. Eu posso mandar hoje? Aí eu fazia assim pra ele. Não pode mandar, Pedro. Não pode mandar. Aí ele assim, deixa eu mandar. Mas só um pouquinho, mãe. Deixa eu mandar só um pouquinho. Por favor, só um pouquinho. Assim. Olha. Aí eu fazia assim. Não. De jeito nenhum. E era fofo, tá? O jeito que ele falava. Eu podia. Bonitinho. Tá bom, manda. Nunca deixei, porque eu percebia que ali tem alguém que adora mandar. Controle de TV, ele não pode ver. E ele tenta segurar o tempo todo. E ele fica lutando pra estar só na mãozinha dele. Ele não quer dar pra ninguém. A gente pega, pode dar o controle aqui. É uma característica dele que precisa ser trabalhada. Se eu não fizer o meu papel, né? E estar presente e observar, eu vou negligenciar ele. E mais tarde, esse pode virar pra mim e falar assim, você não foi uma boa mãe. Exatamente, porque você não me deu limites, você deixou fazer tudo o que eu queria, e ao contrário, o amor faz com que a gente limite e fale, isso aqui você não pode fazer porque hoje vai satisfazer um desejo, mas vai, no dia de amanhã, faltar. Exatamente. Então, assim, é muito... eu saber qual é o meu papel, e eu acho que também não é só isso. A responsabilidade do cargo, né? Sim. Porque quando você pega aí, você vai entrar numa empresa, você quer saber tudo da empresa, se capacitar, né? Saber o que eu preciso, o que eu não preciso, entender tudo. Pra ser mãe, é a mesma coisa. Claro. A mesma coisa. Só que, como a gente... tem uma fantasia de que ser mãe é a melhor coisa do mundo, é o sonho, vai ser tudo encantamento, eu vou ter, né, os meus bebês. Vai, mas não vai ser fácil. Não vai ser lindo flores assim. Ela diz no comecinho da carta que o que ela mais queria era ser mãe. Ela teve 4, né? 4? 4 filhos, tá aí. É o que ela mais queria ser mãe. Mas peraí, ser mãe não é ser... uma serviçal deles, uma empregada Não é deixar deles. de ser você. Né? Ela se põe num lugar que ela deixou de ser ela. Ela é tem mãe. que se impor. Eu sou mãe, tô falando isso, isso e isso. Me obedece, assim, assado. Né? Tem as colocações que tem que ser feita. Tem que ter. A criança pede isso, Iraci. Exatamente. A criança pede limite. Ela se sente amada. Né? A criança, ela pede os brinquedos. Porque isso é natural, até porque a TV estimula muito eles a pedirem, né? Os amiguinhos em volta. Então, o mundo vai gerar essa necessidade de ter tudo.
Sim. né? Isso vai acontecer, mas isso não é o essencial. Ela vir falar pra você, ela só tá repetindo o que tá todo mundo dizendo. Isso não quer Exato. dizer nem que seja uma grande verdade, porque muitas vezes eles ganham o presente e fica lá no canto. Então, o Exatamente. que a criança mais quer é presença, é conversa, é não. Uma vez o meu marido falou um não para o meu mais velho, que eu falei assim, ele pediu para mim primeiro, eu falei, eu acho que seu pai não vai deixar. Aí o pai realmente não deixou. Aí ele virou para mim, o mais velho, e fez assim, ele tinha 10, 11 anos, ele, mãe, mas sabe, era de viajar comigo, ele assim para mim, sabe o que eu gosto, mãe? É o quê? Eu gosto que meu pai diga que eu não posso, porque eu sinto que ele quer ficar comigo. Eu sinto que ele me ama, que ele gosta de estar comigo, porque ele queria viajar com um amigo. Na hora, eu não esperava que ele respondesse isso, porque na minha cabeça, estava certo que ele ia sair triste, porque ele queria viajar, e que a viagem Eu ia ser muito queria ir, legal. porque eu queria ir, né? Não, no final ele me deu uma lição assim profunda de tipo, aquele não que meu pai me disse, pra mim diz, eu quero estar com você, eu me preocupo com você, eu quero você aqui. E aí Exatamente. eu me sinto amado, É, né? É com muito mais certeza. profundo. É muito mais profundo. A gente tem que ser mais simples, ao invés de querer atingir tantas metas, né? E a simplicidade está muito mais em estar junto, em conversar. Ela está num desafio muito grande, porque todos os filhos são adolescentes. Essa fase é extremamente difícil. Porque os limites que ela não deu Na na infância, infância, ela vai ter que impor agora na adolescência. é. E vai ser mais difícil, porque não vai querer ser. Nunca tive limites, por que que eu hoje sempre pude Esse fazer sempre desse pude. jeito? O Por que que é que agora eu agora? não posso mais? Exatamente. Ora, Eu não sei se a situação ali que ela não expõe, né, o pai, mas ter 4 filhos não é fácil. E pelo não, jeito foi um seguido do outro, né? Tá, tem exato. uma diferença aí de 2 anos, mais ou menos. Então um monte de Isso. bebê junto, né? Se ela ficava sozinha, isso deve ter sido extremamente difícil para ela. 4 filhos ali, escadinha, não é fácil, Exatamente. não. Então, por que eu tô chamando a atenção disso? Pra gente entender também o que aconteceu com ela, né? Pra Uhum, gente poder ajudar ela de alguma forma, né? Acho que nunca é tarde, né? exatamente. Eu acho que a vida traz pra gente as situações, a gente tem chance sim de mudar, mas o principal é mudar dentro de mim. Então, se eu começar a enxergar, Lógico. né, que eu falhei e tudo bem, que eu não sou perfeita e tudo bem, e que eu não atingi as metas que eu criei na minha cabeça, porque foi ela que criou, né? E tudo Uhum. bem. Mas que hoje eu consigo enxergar que eu preciso ter um comportamento diferente, porque vai ficar pior. Cada vez pior, porque a casa passa a ser um hotel. Sim. Eu vou, volto, cada um faz aquilo que quer e pronto, acabou. Ela tem que começar a estabelecer limite. Espera lá, ó, essa casa aqui é minha e do seu pai. Vocês estão morando na minha casa. Exatamente. Não sou eu que estou morando na casa de vocês, que vocês botam, falam, não pode entrar no meu quarto, não pode. Não, Lá não, em casa tem não. isso não, gente. A casa é minha, todos os quartos são meus e vocês estão utilizando com empréstimo. Exatamente. É autoridade isso, né? Exatamente. Autoridade. A gente tem que desenvolver isso, né? Porque senão, ainda mais, são todos homens e ela é mulher. Exatamente, né? Então, se ela. Eu tenho 2 homens, né, Iraci? Então, eu sei ali que eu tenho um que é imenso, que é muito mais alto do que eu. Se eu for muito passiva, o que vai acontecer? Mamãe, o caramba, né? Eu tenho que saber me colocar. É claro. Então, os dois têm respeito por mim. Agora, eu entro a hora que eu quero, eu olho o computador, eu olho o telefone, eu olho mochila, eu vejo com quem anda, porque esse é o meu papel, é a minha missão. É com certeza. Né? Claro, com respeito, com o devido cuidado, né, respeitando, mas sabendo que eu estou no papel de, assim, conhecer, dar limite, falar, educar, dizer sim, dizer não, que eu acho que o não é muito necessário, muitos Exata, nãos. com certeza. Porque essa história. Ai, não entra no meu quarto. Espera lá, meu filho. É bom você saber que esse quarto aí
é meu, porque pertence à minha casa. Você está morando num quarto meu. Então, portanto, eu entro e saio do quarto a hora que eu bem entender. Vou respeitar, sim, os seus momentos de intimidade, mas Sim. saiba que esse quarto pertence a mim, à minha casa. Então, se você quer um quarto que você não quer que ninguém entre, se você quer uma comida naquela hora e a comida do seu gosto, simples, vá trabalhar, se autossustente, Sim. se mantenha, tenha a sua casa, que você vai ter o quarto só Exatamente. seu, vai ter quem faça a tua comida, se você ganhar para isso, aí sim. Exatamente. Enquanto estiver dentro da minha casa, eu toco a música para eles dançarem. Vai dançar a música que eu Mas tocar. tem que ser assim, a vida é assim. Na empresa você vai fazer o quê? O seu chefe, você vai fazer do seu jeito? Outro dia, meu filho estava com dificuldade de acordar. Eu falei, aí ele, eu estou muito cansado, não sei o quê. Eu falei, meu filho, estou me sentindo febril. Ô, meu filho, se fosse seu trabalho, você ia fazer o quê? Você ia acordar se sentindo cansado e não ia? Você ia ser mandado embora. Então pode levantar e ir pra escola. Porque é isso. Mas é lógico. É isso. Ou você educa pra vida, ou você vai ter um monte de problema depois, porque vão ser adultos que não vão sair de casa. E não tem nada pior do que a gente dar com um monte de filho que não foi. Porque se eles não fazem o movimento da conquista, porque é importante a conquista e tem que ter mérito para conquistar as coisas, para conseguir as coisas, se eles não fazem esse movimento de crescimento, vem a mim tudo, a vós nada, aí a coisa muda de figura, porque Sim. a vida não dá nada, 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 nada de presente para ninguém. Tudo na vida tem um preço e custa caro. Como custa, né? Custa Custa. muito. Então, E ela já tá recebendo. ela O está mais sendo velho cobrada. o mais velho e já vem com uma cobrança pesada, né? Você não foi uma boa mãe. Isso é difícil de ouvir, né? Com certeza. Eu acredito que ela tenha feito o melhor Claro. que ela Sim. podia. Com Né? certeza. O, Foi por o isso que eu que falei ela dos 4 filhos, sabia, 4 bebês. o que ela podia, o que ela sabia, o que ela conseguia. Uhum. Mas, se ela está podendo ver que as coisas estão fora de lugar, as coisas estão trocadas, as posições de cada um não está sendo respeitada, cabe ela botar as coisas no lugar. Claro. Acho que ela recebeu um presente de Deus, o filho falar. Com Né? Deus fala com a certeza. gente através dos outros, né? Então é uma oportunidade que ela tem. Com certeza ela fez o melhor que ela pôde. A gente não erra porque quer. A gente não escolhe Com caminhos certeza. tortuosos porque a gente adora um problema. Não é isso, né? Porque Muito pelo ela contrário. deve ter colocado assim: quando eu era jovem, eu queria ir em tal lugar, minha mãe não deixava. Minha mãe não fazia o que eu Eu, gostava de comer. eu Né? queria tal brinquedo, minha mãe não dava. Eu queria fazer tal coisa, não podia. Então, eu vou deixar meus filhos fazerem tudo. Tudo. Ai, meu Deus. Nossa. Mas exatamente a educação que a mãe deu para ela tornou a mulher que ela é hoje. Ela sabe o que pode, o que não pode, o que faz mal. É uma pessoa centrada. Só que ela abriu demais para os filhos sem exigir responsabilidade. Sabe o que eu pensei agora, Iraci? Se ela tem questões com a mãe dela, vamos botar assim, ela tem que perdoar a mãe dela e tem que perdoar ela também. Porque se ela viu erros na mãe, hoje a gente olha para algumas coisas que ela também gostaria de não ter feito e tá colhendo resultados negativos. Então, é natural o erro, né? O ruim é a gente permanecer. Exatamente. Então, essa oportunidade que ela ganha aí, né, de uma orientação diferente, de ter uma postura, não vai ser fácil, nunca é fácil falar não para os filhos, né, podendo. Vai ser bem vai difícil se eles ser, já estão ainda habituados. adolescente, né, vai ser, não vou mentir para você, né, vai ser difícil, mas não é impossível. Porque se gostar, ele precisa, e é uma coisa que a gente ensina para os nossos filhos.
Né? Quando eu me coloco bem na vida, quando eu sei o meu lugar, quando eu dou limites para os outros, né? Eu estou Exato. ensinando isso para os meus filhos também. Não permitam, Com você não vai certeza. fazer isso comigo, você não deve permitir que ninguém faça isso com você. Exatamente, isso é Né? importantíssimo. Porque facilmente também se torna uma pessoa que vai ser explorada, que vai ser abusada, que é frágil, se torna frágil. Ou, ao contrário, se torna aquele que vai agredir. Porque se eles É, fazem isso já com a mãe, podem fazer isso com as namoradas. com certeza. Eu posso tudo, eu faço o que eu quero, na hora que eu Uhum. quero, e você está aqui para me servir. É aquele que Jung traz e Joana traz, né? O complexo materno. Isso é estudado muito. Tem muita coisa para se ler, para se falar, para se, né? Para se trabalhar. Na verdade, eu vejo muito como soltar, né? O passado, dar uma interpretação nova, não gerar tantos conflitos, entender o que está dentro de você e procurar, né? Ir esvaziando isso, porque a gente gera muito Uhum. sentimento de apego, de raiva, que não vai levar a nada. Não vai Exato, levar a exatamente. nada. Ah, meu pai me bateu. Me bateu. Isso me gerou uma raiva. O que eu faço com essa raiva? Peraí, por que meu pai me bateu? Porque era de uma época que batia. Tá, isso não desculpa ele, mas eu começo a entender que fazia parte daquela época, de um Daquela comportamento. educação. Isso não tá dizendo que ele era um homem mau. Não, pelo contrário. Meu pai fazia isso, fazia aquilo. Então, olha só, vamos olhar pro todo? Vamos interpretar? Eu não tenho que bater. Bater realmente não é uma coisa legal. É uma coisa que é uma agressividade. Você não precisa chegar a esse ponto. Mas você precisa dar limite. Você Uhum. precisa ter, né, autoridade na sua Tem que casa. ter pulso. Você tem que ser firme nas suas decisões. Você tem que saber se colocar. Porque a criança precisa disso. Com Né? certeza. E a criança, como eu falei antes, ela pede isso. Isso dá segurança, isso dá estabilidade e isso dá também uma coisa que é muito importante, um ego mais forte. Né? Eu entender que eu preciso respeitar o próximo, né? Que as pessoas Isso. estão à minha volta e eu preciso ter um comportamento adequado, ser gentil, né? Saber me colocar nos ambientes, saber que o que eu faço vai afetar o todo. Vai aprender a respeitar o Claro. outro e vai também aprender a fazer-se respeitado. Claro, isso é consequência, né? Uma coisa da outra. Com certeza, porque a vida, ela ensina a gente de alguma forma. Coloca as coisas assim, Sim. ajeitadinha, para ensinar a gente. Agora, se a gente recusa, é aquela história. Olha só, o jantar é servido às 7 horas, tá? Todo mundo aqui. Pessoal, ó, o jantar está na mesa, vamos lá almoçar. Ah, não quero. Eu não perguntei se você quer, eu disse que o jantar está servido na mesa, venha jantar. Sim. Ah, não estou com fome agora, não vou jantar agora. Se você não comer agora, não vai ter jantar depois. Sim, são regras. Você sabe onde que está. São regras. Mas eu não estou com fome agora e agora são 11 horas, eu estou com fome. Está com fome? Tem a geladeira ali, tem o micro-ondas ali, tem frutas ali, tem tudo que Não você pode você se levantar, vire. né? Tá claro que não. Então vá lá, esquente, coma, lave o Lave. seu prato, lave o seu garfo, enxugue, guarde, deixe a cozinha arrumada do jeito que você está encontrando. Aí sim, Sim. Exatamente. Isso é educação, né? exatamente. Você sabe que meu filho, eu estava trabalhando na casa espírita, fazendo várias coisas, né, à tarde, e então deu o horário, eu ia para o centro e ficava trabalhando, fazendo um monte de coisa. E ele levantou tarde. Quando ele levantou, eu já não estava mais em casa, já Uhum. tinha saído. Quando foi umas 5h30 da tarde, ele liga para mim. Ô mãe, olha só, não vai ter almoço, não? Eu falei, o quê? Ele falou, Ficou te esperando. não vai ter almoço, não? Eu falei, você não almoçou ainda? Ele falou, não. Eu falei, então, lamento te informar, você vai ficar sem almoçar. Você vai jantar. Porque Ele falou agora... assim, mãe, mas eu estava esperando. Eu falei, horas? Falei, se é aleijado? Não.
Eu falei assim, você sabe mexer nas coisas? Sabe? Micro-ondas tá aí, geladeira tá aí, se vira. Acabou. Nunca Nunca mais. mais. Acabou, nunca mais. Aprendeu a se virar, pô. Né? As pessoas têm Não que ser útil e ter esse dinamismo, né? De resolver suas questões. É claro, Ficar porque com na fome. posição dessa mãe, ela ia fazer o quê? Ai, eu preciso ir em casa dar almoço pro meu filho. Olha, tô voltando Imagina, pra outro dia eu casa. vi uma senhora falou isso pra mim. Não, que eu tenho que ir pra casa porque eu vou dar almoço ao seu filho. Quando eu sei seu filho? 40. Hã? Oi? 40. Ah, fala sério. Tem muita gente assim. Tem. Não é assim. Não é assim que funciona que a banda toca. Não, isso é simbiose. Não deixou o filho crescer. Não sabe viver sem esse papel de mãe, né? Mamãe. Mamãe. Vai lá, bagunça Nossa, tudo, não aí aceita a eu nora. chego. Você bagunçou outra vez. É. E eu vou ter que arrumar tudo. Não. Você bagunçou, vai botar ordem agora. Claro, isso é tão essencial. Né? E assim, Tem que ter. isso é necessário, né? E a vida fica mais fácil. Mas Você vai poder lógico. sair e saber que seu filho sabe se virar para comer. Ou o rico, desde pequenininho. Eu deixava maçã, eu sempre deixava maçã na geladeira, embaixo, as frutas, né? Para ele chegar, abrir, pegar e comer. Não é, mãe, quero uma maçã. Aí eu tinha que ir lá cortar. Não, ele vai lá, pega e come a minha maçã. Mas Ele vai lá e se vira. Todas as frutinhas sempre foram muito fáceis. Por quê? Porque precisa ser fácil para a criança poder. Porque Sim. ele não tem altura, ele não quero que se machuque. Então, o que você vai fazer? Facilidade. Para que ele aprenda a se virar. O meu mais velho, ele super se vira. Ele faz tudo. Ele sabe fazer comida. Ele quer fazer comida pra gente. Ele quer preparar. O menorzinho, eu boto a mesa, não sei o quê. Precisa. Isso é saudável para todo mundo. É o educar. Ensinar que tudo na vida você tem responsabilidades e você tem obrigações, né? Sim, e não é Então, fácil, né? Assim, não é. Eu brigo muitas vezes. Vai botar a menor, não quero. Tirar a menor, não quero. Mas eu tenho duas escolhas: deixar pra lá e eu tirar, ou ficar ali insistindo. Vai tirar a mesa agora. Não vai sair daqui se não tirar a mesa. É o trabalho que dá, né? Exatamente, né? Acabou, botar limites. Exatamente. Nossa, passou muito rápido, Muito né, bom. Tati? Tati, uma palavra, uma emoção para a Cláudia reconstruir na vida dela. Alto amor, né? Amor próprio. Precisa olhar pra si, precisa se cuidar, precisa se ver independente dos filhos, sendo mãe, né? Porque ser mãe é maravilhoso. É. Agora, eu preciso saber ser mãe. Né? Eu não sou Exato. servente, né? Eu não vim trabalhar, eu vim amar. Uhum. Exatamente, é isso mesmo. Tati, obrigada Obrigada, pela sua querida. presença aqui com a gente outra vez. Muito bom ter você aqui. Cláudia, depois de toda essa conversa que nós tivemos com a Tatiana, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: quando a criatura controlada sente seu espaço invadido, sendo ocupado cada vez mais pelo controlador, aos poucos vai se sentindo sufocada. Sua palavra passa a ser coibida, como a sua voz não mais tivesse som, senão apenas para concordar. Nesse instante, o ser controlado passa pelo despertar e, posicionando-se, inicia então a mudança de postura perante o indivíduo controlador. Ela deixa bem claro que os filhos não podem ser os controladores dentro da família. A posição de filhos é ser filhos, é aprender, é ser educado pelos pais. Nós não podemos trocar as posições dentro da família, trocar os valores. Dentro da minha casa quem manda é meu filho. Porque meu filho faz tudo, ele que escolhe onde que a gente vai, onde vai viajar, onde vai passear. Não, porque tem que ser do jeito dele. Para lá. Se fosse para
o seu filho mandar dentro da sua casa, se fosse para o seu filho assumir a postura de controle daquele lar, ele não teria vindo como seu filho, ele teria vindo como seu pai. Então, quando a gente educa os filhos em casa, colocando limites, olha só, o seu limite vai até aqui, porque a partir daqui, o limite é do outro. A sua obrigação é cuidar das suas coisas, mantê-las guardadas em ordem. Não é largar jogado e eu ir lá e ter que ficar arrumando as suas coisas. A sua responsabilidade é de cuidar, é de manter. Quando nós não educamos os filhos dentro de casa, a vida ensina. Só que a vida ensina com tapa na cara. A vida não ensina com carinho. A vida não ensina fazendo as nossas vontades e realizando os nossos desejos. A vida ensina com dureza. E quem aprende na rua, aprende apanhando. Então, é melhor dentro de casa apanhar com amor, ou seja, ser educado com amor, não, sim. Você não pode por causa disso, mas eu quero, mas não pode, mas não vai fazer. Ponto. Isso é amor. Isso é educar. Isso é preparar para a vida, para que quando ele saia para a vida, ele sabendo já das suas obrigações, dos seus limites, respeitar e também exigir respeito. Então, isso torna um homem melhor, um homem do bem. Feliz Dia das Mães! Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem assuntos fantásticos, tem emoções que foram reconstruídas ali de uma forma muito firme, amorosa e pode vir de encontro com as suas estruturas, as suas necessidades. Não esqueça de compartilhar também, porque sempre tem alguém precisando de uma palavrinha. Um beijinho carinhoso para você, muita paz e feliz Dia das Mães.